Eu sou o Fernando Sanches, sou produtor musical, técnico de som aqui no Estúdio Rocha, um dos sócios aqui, que é uma empresa familiar que está desde 97 gravando bandas. Também sou músico. Eu venho de uma família musical, assim. Meu pai foi músico nos anos 60, ele tocava guitarra, ele teve banda, assim, tocava em 2, 3 bandas, então minha casa sempre respirou muita música, assim, e ele teve que parar, não seguiu carreira, em função de ter filho, tudo, mas lá em casa sempre teve guitarra, teclado, e sempre se ouviu muita música de qualidade, assim. Eu lembro que eu era muito pequeno, teve o Rock in Rio, né, que foi um negócio muito forte, assim, e eu lembro a primeira coisa que eu descobri por conta própria, sem ser música que meu pai estava ouvindo, como Beatles ou Jimi Hendrix, assim, que era coisa que ele ouvia em casa. A primeira coisa que eu corri atrás e descobri por conta, acho que foi o Iron Maiden, assim. Foi tipo minha banda de infância, assim, que eu falei, nossa, eu quero tocar contrabaixo, olha esse cara tocando. E eu lembro assim, tipo, eu tinha, sei lá, 7 anos, eu tinha uma banda que dublava, banda não, né, porque a gente não tinha instrumento, mas a gente dublava com os amigos do prédio as músicas do Iron Maiden. Aí tinha 5 meninos, cada um fazia o papel de um, assim, bateria de lata com canudo. Então a música, tipo, desde, sei lá, as minhas primeiras lembranças, assim, mais antigas, acho que são relacionadas a eu brincar com meus irmãos e a música, né? E meus 2 irmãos são músicos, então foi uma coisa muito forte dentro da minha casa. Minha mãe gosta muito de música, ela é professora, foi professora, né? Mas ela, coitada, ela teve 3 filhos e nenhum fez faculdade, assim, porque todo mundo foi pro caminho da música. O estúdio começou porque a gente tinha um envolvimento muito forte, assim, com a cena punk, hardcore de São Paulo. Eu e meus irmãos, o Maurício Takara, que é baterista, e o Daniel Ganjamin, que é produtor musical também. A gente tocava em 2, 3 bandas, então passava o final de semana inteiro em sala de ensaio. Meu pai trabalhava com manutenção de computador na época e não aguentava mais aquele trabalho, gastando muito dinheiro com ensaio, e aí ele falou, cara, se a gente alugar um espaço para vocês ensaiarem só com as bandas de vocês e com as bandas dos amigos de vocês, já temos uma clientela. Então foi isso que a gente acabou fazendo, assim, e alugamos uma casinha pequena lá no bairro de Pinheiros e foi lá que tudo começou. O estúdio de ensaio começou com equipamentos que a gente tinha em casa e coisas emprestadas, assim. Eu lembro que a mesa de som era do meu primo, a potência do PA era a potência que meu pai ouvia música em casa, assim. Ele ficou sem aparelho de som para poder começar o nosso estúdio, né, pra gente poder ensaiar. E aí no caso a gente começou já tinha uma clientela legal de bandas punk, bandas da nossa comunidade, né? E a gente começou a gravar ensaio desse pessoal, assim como favor. O pessoal falava, dá pra gravar esse ensaio? Aí eu tinha um tape deck lá, fita cassete, né, na época. E aí a gente gravava e começou a ter um resultado bom, né? Aí a gente falou, cara, acho que vale a pena ir atrás de um equipamento de gravação. E aí começamos a caçar coisa, assim, achamos coisa em porão de estúdio, no banheiro de um produtor musical de samba aqui de São Paulo. Amigos nossos, o Rafael do Planet Hemp, tinha um equipamento parado lá, um gravador de 8 canais, que era uma tecnologia super antiga, mas tinha um som muito bom, né? E aí a gente arrumou conseguimos fazer, era um gravador de 8 canais, conseguimos fazer funcionar 7. E saímos gravando já. E nesse gravador a gente gravou faixas para coletâneas, gravei compacto que saiu na Alemanha, fizemos muitos trabalhos assim. Tinha uma carência muito grande aqui em São Paulo de estúdios para música alternativa. Eu acho que isso ajudou muito a gente, né? De saber conversar com as bandas, a mesma linguagem, qual o interesse, o que eles queriam para aquele trabalho. O Victor Rice, que é um produtor nova-iorquino, é um cara muito conceituado no ramo de música jamaicana, ska, reggae. Ele foi um cara que trouxe muito equipamento
que não era disponível aqui no Brasil pra gente, e deixou comigo assim durante muito tempo para eu poder aprender como usar, tal. E isso abriu muito a minha visão, assim, né, de ter acesso a equipamentos que são usados em discos, os discos mais vendidos do mundo, assim, né. O Vitor foi um cara muito importante pra gente, assim, ele mudou muito o nosso jeito de trabalhar e de pensar. Os trabalhos, assim, que eu posso citar, acho que o trabalho do Criolo com a Ivete, assim, que foi um tributo ao Tim Maia. Esse foi bem legal, assim, foi muito positivo, assim, foi até disco de ouro na época. Teve o primeiro disco do Criolo que ele fez com a gente, que foi o Nó na Orelha, um disco que ele não tinha expectativa nenhuma e transformou ele no artista que ele é hoje em dia. Discos do CPM 22, Dead Fish, que são bandas que eu cresci junto com eles e acabei tendo a oportunidade de produzir, gravar. Trabalhos da Malu Magalhães, Marcelo Camelo, que eram duas pessoas que são muito conceituadas assim na música pop brasileira. Tulipa Ruiz, Garage Fãs, muita gente assim da música alternativa. Na época, quando a gente começou, não tinha acesso à internet, não tinha nada disso, né? Era 1997, então eu ia procurando livro, se alguém tinha uma revista com alguma matéria de gravação, eu ia lá e tirava xerox, e meu inglês era muito pior do que é hoje em dia. Eu ficava dias lendo aquela matéria, tentando absorver todo aquele material. Gravando as bandas também não tinham conhecimento, né? E eu tinha uma certa vivência de música, de tocar, assim, e muita vontade, muito estudo de fazer aquilo acontecer. Então, quando as bandas entravam para gravar, muitas vezes elas estavam menos preparadas até que a gente que estava começando, sabe? Então, e elas davam liberdade para poder dar opinião, tipo, falar, acho que você tá correndo um pouco aqui, essa guitarra tá muito distorcida, tá um pouco desafinada, vamos dar uma afinada, confere a afinação. Muitas vezes vinha com instrumentos desregulados, aí você falava, tenta gravar então com o meu baixo, porque acho que teu baixo não tá rolando. E aí, quando eu fui ver, né, eu já estava produzindo disco, assim, dessa galera, não recebendo crédito, nem grana a mais por isso, mas era todo aquele esforço para fazer o material ficar legal, né? Que era o mais importante pra gente, continua sendo. O áudio pra mim acabou virando minha vida, né? E assim, por mais que seja meu trabalho, meu dia a dia, o que paga minhas contas, é também meu trabalho artístico, assim. É onde eu tenho muita liberdade para ser criativo, para inventar coisas novas, para poder tentar maneiras diferentes de fazer a coisa, de deixar o artista confortável, assim. Muitas vezes a gente tem abordagens que não são tão convencionais, assim. Já teve vez de eu pedir pro cara, vai dar uma volta no quarteirão correndo, porque você tá muito afobado. Então vai lá, chega, o cara correu e foi gravar um take de bateria e aquilo deu certo, assim, sabe? Então é um lugar onde eu posso expressar muito de umas ideias que eu tenho e de me sentir realizado, né? Artisticamente, acho que é muito, muito gratificante quando você vê que você pôde contribuir para aquele trabalho, não só apertando o botão, você pôde contribuir de uma maneira artística. O processo assim, tipo, o artista me traz uma referência, um disco que ele gosta, mas a gente sabe que, tipo, acho que nem o mesmo artista consegue fazer 2 vezes o mesmo disco, então aquilo vai tomar um rumo diferente. E aí nisso você trabalhar toda essa vida própria que a arte tem pro bem do trabalho, né? Tipo, respeitar os rumos que tomou, fazer aquilo ficar bonito e deixar todo mundo feliz, né, que está envolvido no processo. Então eu acho que essa é uma das partes mais legais assim, do trabalho, é você poder cada dia ter uma experiência nova. Cada dia é um som que vai sair, é uma personalidade que você vai ter que lidar, é um resultado que você busca, mas que às vezes por N motivos acabou virando outra coisa e que às vezes é mais legal ainda do que aquilo que a banda idealizou, né? Diferenças técnicas dos discos, assim, a gente
eu acho que o conhecimento ao longo dos anos que a gente vai adquirindo, assim, acaba sendo uma ferramenta para você chegar no resultado que todo mundo está pensando, né? Então, por exemplo, tem certos tipos de música que pedem uma bateria mais seca, com pouca ambiência de sala, outros que você quer basicamente a ambiência e somar os microfones mais próximos nessa ambiência, uma abordagem mais do Led Zeppelin, de discos mais antigos, assim. Então, é muito entender cada trabalho com a sua particularidade, né? Muitas vezes, por exemplo, eu não acho que as coisas devem ser totalmente arrumadas no computador, mas para alguns tipos de músicas aquilo vai fazer sentido. Então é olhar cada trabalho e ver o que ele pede. O conhecimento técnico, assim, ele me traz liberdade, assim, eu acho que é o principal, assim. Saber as regras te dá a liberdade de quebrar elas, muitas vezes, sabe? Então, assim, e economizar tempo. Sim, as experiências que a gente acaba fazendo para tentar coisas novas acabam sendo muito mais assertivas, assim, do que uma experiência tipo, vamos pegar tal microfone para ver como ele soa em tal tambor, assim, você saber curva de frequência, amostragem e como ele se comporta, te ajuda a trazer aquele som que você tem na cabeça, né? Tipo, é uma ferramenta muito importante. Conhecimento, acho que é a ferramenta mais importante. O tempo ajudou muito a formatar, né, meu trabalho, assim. Eu acho que porque são muitas informações o tempo todo. Hoje em dia, mais ainda, né? A junção de todas essas informações, assim, de coisas, de saber as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, formaram o meu trabalho artístico dentro do estúdio ou musical, assim. Muitas vezes eu me pego, assim, assistindo vídeos de músicas que eu nem gosto, assim, não significam muita coisa para mim, mas que eu olho e eu consigo tirar proveito de informações, assim, às vezes até aplicar nos meus trabalhos, assim, mesmo, sei lá, às vezes eu estou fazendo um disco de metal e aplico uma técnica que eu vi no vídeo da gravação da Lady Gaga, sabe? Então, eu acho que conhecimento nunca é demais, assim, e como a gente lida com a arte, que acaba sendo não é uma ciência exata a arte, né? Você tem inúmeros caminhos que você pode levar a ela, que quanto mais conhecimento você tiver, melhor, assim. Eu acredito que a captação é a fase mais importante, assim, você ter um som bom, aquilo só vai ficar melhor mais pra frente. O artista tá ouvindo o som pronto, na hora que ele tá tocando, é muito importante, assim, pra performance dele. Porque se ele tá ouvindo um som ruim, ele não vai tocar da maneira que ele poderia estar tocando. Se você tá gravando uma guitarra que não tá emocionando o cara, ele não vai se emocionar e aquilo não vai pro disco, sabe? Tipo, pode ficar bom? Pode ficar bom. Mas eu acho que eu ainda trabalho muito com a abordagem de que a gente tem que estar feliz com o som que a gente tira na captação. Agora, você tem um som que você não está satisfeito para tentar melhorar ele mais para frente, pode ser um risco que você está correndo. Todo esse tempo, assim, de viver a música, né, acho que me trouxe conhecimento para poder tentar coisas novas, fazer as coisas com uma certa segurança, de repente, se alguma coisa que eu fiz deu errado, saber como reverter aquele problema. A vivência que a gente tem, né, de discos e artistas diferentes, me trouxe muitos outros clientes também, por exemplo, sabe? Eu lembro de eu começar a fazer disco de MPB para uma galera que queria sair da estética de MPB. Aí falava, puta, vamos atrás daquele cara que faz rock, que ele vai dar uma cara diferente pro nosso disco, assim. Nessas eu fui trabalhar, sei lá, Tulipa Ruiz, que era uma artista de MPB aqui de São Paulo, vindo com o meu background de punk, assim, sabe? E somou muito no trabalho, acho que mudou a cara daquele disco, assim, se eles tivessem feito com um cara que era daquele determinado estilo, talvez o disco não tivesse causado tanto impacto. O meu conhecimento e minha vivência de tocar em buraco,
sem ar-condicionado para 50 pessoas, foi aplicado num disco de música popular brasileira que ganhou um Grammy, sabe? Isso para mim é muito gratificante, saber que eu acabei sendo uma das peças fundamentais para o resultado final daquilo. Microfone, acho que é a parte que eu mais gosto, assim, da parte do áudio, assim, é tipo... Escolher o microfone certo para determinado instrumento é tipo você escolher a cor que você quer pintar um quadro, sabe? É uma analogia bem legal essa. Eu acho muito importante ter uma variedade, saber os tipos mais comuns, o condensador, dinâmico, de fita e a aplicação deles, assim, né? Eu acabo muitas vezes usando escolhas não convencionais, assim, do mercado. Por exemplo, eu adoro microfone dinâmico para voz. A maioria das vezes eu acabo gravando voz com microfone dinâmico. Tem situações e situações, mas a minha abordagem inicial geralmente é ele, assim. Eu uso muito o SM58, que é um microfone de palco, feito para palco, assim, para gravar voz. Ou o SM7 da Shure também, que é um microfone feito para rádio. Eu adoro ele para... Talvez seja o meu microfone favorito, assim, e não é um microfone de estúdio, ele não foi projetado para aplicações de estúdio, mas funciona para muito tipo de fonte, assim, para mim. Então eu gosto muito de trabalhar com ele. E às vezes você pega coisas que não são muito habituais mesmo não são nem microfones, assim, que dá para você adaptar ele como microfone e que vai te trazer resultados assim que nenhum produto do mercado vai te trazer. Eu já usei fone de ouvido para gravar voz, alto-falante para gravar bumbo, gravadorzinho de fita pausado para gravar ambiência de bateria. Então acho que isso é um negócio que dá uma diferença muito legal no trabalho, assim. É muito divertida essa parte. Muitas vezes eu gosto muito de gravar microfones de ambiência para as baterias, assim. Você microfonar às vezes a parede, porque muito do som do instrumento que a gente ouve quando está na frente tem uma interação com o ambiente. E às vezes o microfone perto da fonte sonora não é exatamente o que você ouve de longe, assim. Então eu gosto muito disso, assim, já coloquei o microfone na escada, no meu estúdio antigo eu tinha um banheiro do lado que eu punha microfone lá dentro. Às vezes eu fechava a porta do banheiro, então ficava só aquele som mais grave, meio abafado, e aí eu somava aquilo com o som tradicional da bateria e dava um peso, um tamanho bom, assim. Tem um disco do Marcelo Camelo, por exemplo, que a gente usou um microfone barato desses chinês, assim, de filmagem, dentro desse banheiro e sei lá, 70% do som de bateria veio desse microfone. Tinha um som muito legal, muito único e deu uma puta identidade pro disco, assim, sabe? As faixas que a gente teve essa abordagem, cada vez a gente usava esse microfone mais alto, assim. A gente gravou meio assim, grava aí, tá legal esse som, né? Vamos. Então tem muito da tentativa. Por hoje em dia a gente tem muito canal no computador, você consegue ir abrindo o canal, assim. Essas experiências são muito legais, assim, você ter aquela sua coisa segura, assim, a bateria super bem timbrada e microfonada, mas você também tem uns microfones que a gente às vezes chama microfone lixo, assim, microfone distorcido, microfone trash da coisa. Isso é bem legal, assim, de fazer, e muitas vezes você acaba usando aquilo pra caramba. Eu tinha um Walkman que eu deixava em pause, que ele dava uma distorcida nas baterias muito única, assim. Tem um disco do Hurt Mode que a gente usou bastante ele, assim. Várias passagens de bateria é aquele Walkman, assim. E às vezes você tinha que ir lá no meio do take, desarmou o REC, vou ter que apertar de novo. E era aquele de fitinha de secretária eletrônica para fazer entrevista, sabe? Então isso é muito legal, assim. Mas isso você só consegue fazer de uma maneira segura e que provavelmente vai te trazer um resultado legal, quando você já tem um conhecimento técnico de tipo, já tem um som bom ali. Aí, o que a gente pode fazer para ir além desse som? Aí você tenta coisas não habituais, assim, e muitas vezes dá certo. Plugin hoje em dia é uma ferramenta muito
poderosa, assim, e acessível, né? Dentro dos programas de gravação que a gente usa. Os dois tipos mais comuns, assim, ou que a gente tem utilizado mais, são os plugins que simulam equipamentos clássicos ou os que fazem coisas que não eram possíveis na época do analógico, assim. Então, ele abre uma série de possibilidades, assim, para o resultado final do seu trabalho ser muito maior. Eu criei muito a minha identidade de produção, acho que ouvindo, né? Tipo, estando aberto a ouvir música o tempo inteiro e estudando, indo atrás de informação, procurando matérias e vídeos dos caras que eu admiro, dos discos que eu gosto, assim. Um conhecimento meio eterno, assim. Você vai estar sempre buscando informação. E eu acho que para qualquer produtor isso, sabe? Como os artistas são muito diferentes um dos outros, assim, existem várias abordagens de fazer o disco ficar bom, o artista estar confortável, você tirar o melhor daquela pessoa pro resultado final. Trabalhar com músicos assim que trouxeram instrumentos que eu nunca tinha visto na minha vida, por exemplo. Eu fiz um disco do Hurt Mode com o Paulo Santos, que é o cara do Wakiti, um grupo de percussão mineiro, assim, que chegou a gravar coisa com o Milton Nascimento, com muita gente, assim. O Paulo é muito conhecido no mundo inteiro, mas ele tem instrumentos, assim, que não são habituais, assim, sabe? Os instrumentos de percussão que ele toca com chinelo e tal, aquilo foi uma escola muito importante para mim. Porque te tira do lugar, da tua zona de conforto, né? Tipo, eu olhei aquilo, eu tive que ouvir como soa aquilo para poder passar por disco de uma maneira honesta e verdadeira, né? Então, aprender como microfonar 4 canos de PVC tocado com chinelo. São situações assim que você não imagina que vai enfrentar no estúdio e como resolver aquilo, né? Você só vai resolver aquilo fazendo. Nenhum livro vai te trazer isso. E isso é uma das partes mais legais, assim. Outra vez, quando eu estava gravando um disco da Malu Magalhães, que eu estava movendo o microfone e o produtor, nesse caso, era o Cassim, que é um produtor do Rio, bem conhecido, movendo o microfone da guitarra lá, e ele falou, para! Eu falei, não, peraí, tô mexendo. Ele, não, o som tá bom pra caramba aí. E o microfone tá virado pro vidro do estúdio. Eu falei, é isso mesmo? Ele, vamos gravar. E aí eu ouvi e falei, caramba, que foda. Tipo, inventar sons é muito, muito divertido, assim, é uma das experiências mais legais de estúdio. Lógico que você conseguir tirar um som poderoso e forte daqueles instrumentos tradicionais é muito legal, mas às vezes você ter essa coisa de tipo, vou tentar tirar um som que nenhum disco tem, nesse solo de guitarra, assim, vamos inventar um som bizarro para esse solo. Aí você liga pedal que barato num amplificador de estudo e aí você tira um som único para aquela música. É muito divertido, assim. Eu tento sempre, quando possível, deixar uma parte do disco para a gente fazer experimento, que às vezes nem é muito uma coisa que às vezes nem vai pro disco. Mas é uma coisa que a banda sempre lembra, porque o processo é muito importante também. Não é só aquela coisa de, o resultado ficou bom, ponto final. Não, acho que o processo que a pessoa vai guardar para ela, vai lembrar sempre, nossa, lembra aquele disco que a gente fez tal coisa. É uma experiência de vida, né? É muito legal. Uma vez a gente amarrou, fixou os microfones no cabo e ficamos girando para criar efeito de flanger, assim, coisa que poderia ter sido feito, sei lá, com um plugin, mas a gente criou uma coisa diferente, vamos tentar fazer alguma coisa. Todo mundo que estava envolvido naquele processo lembra desse dia, sabe? Então isso é muito importante também. Cara, a música para mim foi um negócio que formou meu caráter, assim. Tipo, todas as minhas relações, assim, eu vejo que são em função da música. Eu não saberia qual pessoa eu seria sem a música na minha vida, assim, todos meus amigos, praticamente todos, assim, têm um envolvimento com música, as minhas relações humanas, filosóficas e políticas, minha cabeça toca música o dia inteiro, assim, sabe?
E quando eu não estou trabalhando com a música de outra pessoa, assim, eu estou pensando em alguma música, ou tá tocando uma música que eu ouvi em algum lugar, ou uma música que eu gosto, mas muitas vezes, assim, é uma música que eu não gosto, mas eu acho que eu respiro música, assim, eu acho que é o que fez eu ser quem eu sou, assim, a música. Ter essa oportunidade de poder trabalhar com a música de outras pessoas, assim, por eu considerar uma coisa muito importante, assim, para a vida, eu acho que é tipo uma coisa que eu só tenho que agradecer todo dia, sabe? Poder acordar pensando que eu vou estar envolvido com música até a hora de eu dormir, sabe? E às vezes eu vou dormir ouvindo música também, então...